Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Paula e hoje nós vamos bordar essas 3 casinhas da parte de cima da vila. O risco vai estar disponível na loja online assim que sair a segunda parte do vídeo. A gente vai começar bordando pela igrejinha e a parte da igrejinha vem desde aqui do meio dessas 2 casinhas até lá em cima. Eu vou fazer ponto cheio para essa parte toda aqui debaixo da igreja. Então eu venho de um lado até o outro. E depois vou preenchendo com um pontinho bem do lado do outro, bem próximo, para fazer esse preenchimento dessa parte com ponto cheio. E aqui nessa parte, olha, o meu pontinho ele tá começando a querer ficar meio entortadinho. Então eu fiz um pontinho um pouquinho mais para frente reto e aí eu volto, olha, preenchendo esse espaço, porque aí dali para cima eu começo a subir ele mais retinho, senão ele começou a ficar enviesado. E aqui nessa parte mais estreita do telhado, eu vou reforçar um pouquinho o risco, para ficar mais fácil de visualizar onde eu tenho que passar com a agulha e vou diminuir o tamanho um pouquinho desse ponto para poder fazer esse preenchimento. E agora eu vou continuar com ponto cheio até aquele risquinho ali, um pouquinho abaixo da janela da igrejinha. E chegando aqui no final, eu vou trocar a cor da minha linha para fazer esse risquinho aqui, essa divisão da igreja. E aí, já com marrom na agulha, eu vou fazer 2 fileirinhas aqui em ponto atrás. Então, eu faço um pontinho reto para frente, aí vou um pontinho lá para frente e volto para trás, junto ao final do ponto anterior. Tá vendo? Eu tô encostando bem no final do ponto anterior. Mais um pontinho lá na frente, e aí eu volto junto ao final do ponto anterior. Vou fazer 2 fileirinhas de ponto atrás aqui. E para essa fileirinha aqui superior, não precisa se preocupar nos pontos ficarem começando e terminando exatamente no mesmo lugar, como se fossem pedras mesmo colocadas na fachada da igreja. Então é até bom que elas fiquem meio intercaladas mesmo. Aí ao final eu vou arrematar lá atrás, dar um nozinho de arremate e a gente já vai bordar com o marrom. Antes de fazer essa parte superior da igreja, nós vamos bordar a janela. E para a janela eu também vou fazer o pontinho atrás, nessa marcação que tá o risquinho da janela, ó, meu ponto vai ser desse tamanhinho. E aqui eu também diminuí a quantidade de fios que eu tô na agulha. Eu vou fazer mais um pontinho atrás aqui, do tamanhinho que tá o risquinho. E vou fazer essa volta toda e a parte interna toda em ponto atrás.
E agora eu voltei a mesma cor que eu usei ali na parte de baixo, eu vou fazer aqui nessa parte de cima da igreja. E aqui eu vou bordar também com ponto atrás. E para essa fileirinha aqui de cima, eu também não vou ficar preocupada com ela ficar alinhadinha, os pontos, começando e terminando exatamente onde está a fileira embaixo. Eu quero que eles fiquem meio intercalados para dar esse efeito de pedra na construção. E aqui, ó, na lateral da igreja, tá bem pequenininho o meu espaço. Eu vou tentar fazer 2 pontinhos e tentar deixar intercalado, para subir até a parte ali de cima. Tentando deixar intercalado para que a linha de baixo não fique exatamente os pontos na mesma posição que a linha anterior. E quando eu preenchi essa lateral da igrejinha, eu fui levando meus pontos até o outro lado lá da igreja. Mas você pode optar também por fazer primeiro uma lateral e depois a outra, para depois preencher essa parte superior da igreja. E agora é só finalizar com essa parte aqui de cima da igreja. Para a cruz da igreja, eu vou usar essa linha metalizada prateada da Gutermann. Eu tô com 2 fios na agulha e são pontinhos retos que eu vou fazer. Um em cima do outro, uns 3 pontinhos retos na vertical e 3 na horizontal. Você pode fazer também essa cruzinha no branco, num amarelinho claro, ou mesmo no marronzinho, vai ficar bonitinha. Não precisa ser metalizada não, tá bom? O telhado, eu vou fazer ponto cheio nessas divisões aqui, no tamanho dessas divisões. Eu começo pelo meio desse risco e vou até a parte de cima fazendo ponto cheio. Eu não vou puxar muito esse ponto para deixar ele esticadinho, ele vai ficar com certo volume para fazer o efeito do telhado. Então eu volto lá para trás de novo, mantendo cuidado para não deixar essa linha muito esticada, ela tem que ficar com um certo volume. E aí, olha, eu faço um último pontinho aqui. E para ter certeza que ela vai ficar com certo volume, você pode vir com a agulha por baixo desses pontos, ó, só passar para soltar mais um pouquinho o ponto. E aí eu preencho o outro lado. Então eu vou fazer esse movimento até preencher todos esses risquinhos. Eu vou começar sempre pelo meio, aí primeiro eu preencho uma lateral e depois a outra lateral, tomando cuidado de não deixar essa linha muito esticada no tecido.
Essas janelas da próxima casa, elas são no pontinho reto. E eu vou fazer um ponto reto de um lado ao outro da janela, do alto da janela até a parte de baixo, é um pontinho reto só. E na parte interior também. Ao final, eu vou arrematar lá atrás para começar a bordar a janela lá de cima. Essa janela que está aqui ao lado embaixo, ela também foi feita da mesma maneira que essa janela que a gente acabou de bordar. Eu arremato atrás e a gente vai bordar agora a janela lá de cima. Ela é um pontinho reto, olha, mas aqui ela é um pouquinho diferente do modelo que está lá embaixo. São 3 pontinhos retos aqui, um do lado do outro. Aí eu vou para o outro lado ali e bordo também mais 3 pontinhos retos e finalizo com um ponto reto para fazer a esquadria da janela. E agora a porta a gente vai bordar também no branco com ponto cheio. Eu vou finalizar a porta, mas eu ainda não vou colocar a maçaneta, que vai ser a mesma cor do telhado. Então eu vou finalizar ela aqui e aí a gente vai fazer primeiro o preenchimento para depois fazer o telhado. E a casa também está toda preenchida com ponto cheio. Eu vou começar primeiro nesse espacinho fazendo um pontinho no meio e depois eu preencho de um lado e do outro. E agora essa parte do corpo central da casa, eu vou preencher primeiro uma metade e depois a outra. Aqui embaixo da janela tem um pedacinho bem pequenininho para preencher. Vou fazer primeiro esse preenchimento para depois subir ali para a parte de cima da janela.
E nessa lateralzinha aqui da casa, eu venho com um ponto lá de cima até aqui embaixo, aí ficou um espacinho aqui, olha, que ainda dá para preencher com mais um pontinho. Vou finalizar arrematando atrás. Agora para o telhado eu estou usando um tom de cinza, eu começo dessa parte de baixo do telhado até ali em cima o topo da casa, aí vou um pouquinho mais para cima desse primeiro ponto que eu dei, venho até aqui embaixo, e agora lá no topo mesmo da casa, até o final do telhado aqui. E repito esse mesmo processo do outro lado. O primeiro ponto vem aqui, o segundo é um pouquinho mais alto e o último vai até lá em cima o topo. E aí a gente já vai fazer com essa mesma quantidade de fios na agulha a soleira da casa. Então também são pontinhos retos, eu vou fazer uns 3 pontinhos aqui para preencher esse espaço. Agora, para fazer a maçaneta, eu só tô com 2 fios, eu tirei 2 fios da minha agulha, vou dar 2 voltinhas aqui na agulha e vou fazer um nozinho francês, posicionando aqui no meio da porta, no espacinho, e puxo lá para trás. Agora vou arrematar e vamos começar a próxima casa. E a janela dessa casa a gente vai bordar com ponto atrás, como a gente fez ali na igreja. Cada pontinho vai ter o tamanho da marcação da esquadria da janela. E a casa eu vou bordar também no ponto cheio, prestando atenção que eu tenho um arbusto aqui embaixo da casa. Então, cada pontinho aqui, ele vai terminar nessa marcação do arbusto. E embaixo da casa também tem um pontinho, um espacinho aqui para preencher no ponto cheio, porque logo abaixo desse ponto cheio vai ter também uma divisão nessa casa, da parte de cima e de baixo dela. Então eu vou deixar esse espacinho, esse pedaço bem miudinho aqui, vou fazer com ponto cheio. Agora eu respeitei esse espacinho que tem aí, que depois eu vou passar a mesma cor do telhado. Eu vou deixar esse espacinho para depois bordar, mas vou aproveitar que eu já tô com esse tom na agulha e vou bordar essa parte de baixo da casa, só que agora eu tô no pontinho atrás. E aqui, ó, quando vai ficando esse finalzinho aqui da casa, talvez não dê espaço para fazer 2 pontinhos, aí é só um pontinho pequenininho mesmo, para preencher. E esse telhado é reto, então eu vou usar também o ponto reto, de um lado para o outro, nesse tom meio de terracota. Vou fazer uns 3 pontos retos aqui em cima para preencher o telhado. E com essa mesma linha, eu vou fazer essa divisão aqui da casa também. Agora aqui para o tronco dessas árvores, a gente vai fazer o ponto partido. Então, eu venho com um pontinho reto,
Agora eu vou um pontinho lá para frente e eu vou entrar no meio desse ponto, tanto no meio da largura dele, no meio dos fios, quanto do comprimento dele. Por isso é importante a gente usar linhas em números pares para ficar uma divisão mais certa. Estou entrando com a agulha, olha, no meio dele, tanto da largura quanto no meio aí dos fios. Quando você não tiver espacinho aqui, você pode fazer só um pontinho reto para esse tamanho do galho dele, não tem problema. Aqui ainda deu para fazer 2 pontinhos, mas desse lado só deu um pontinho. Como são 2 árvores, uma encostada na outra, eu vou usar 2 tons de verde, um para cada árvore. Essa aqui eu vou fazer num tonzinho mais escuro e na do lado eu vou fazer um tonzinho mais claro. Estou fazendo nó francês, então eu venho do avesso para o direito, puxo a minha linha, dei 2 voltas na agulha e puxo a minha agulha lá para trás. E eu vou tomar cuidado aqui quando eu for fazendo esses nozinhos francês para não cobrir esse tronco da árvore, eu não quero que ele fique coberto. E aqui para essa árvore é a mesma coisa, são 2 voltas só na agulha, só que eu estou usando um tom mais claro. E para finalizar, eu vou fazer esse arbusto aqui de flores amarelas. Eu vou usar primeiro um tonzinho mais claro de amarelo. Eu tô só com 2 fios na agulha e dei 3 voltas na agulha para fazer essas florzinhas. Eu vou fazer esse tonzinho primeiro mais claro, vou deixar uns espaços no meio para depois eu entrar com um amarelo mais escuro. E agora eu vou só preencher os espaços que eu tinha deixado com esse tom de amarelo mais escuro. E finalizamos essa parte aqui de cima da vilinha e essas casinhas aqui de baixo a gente borda no próximo vídeo. E esse arbusto que tá aqui também, eu vou primeiro bordar a chaminé para depois preencher ele. Então a gente se vê no próximo vídeo, que é a parte 2. Até lá!